Olá pessoal, após então nossa primeira parte da aula, onde nós fizemos exercícios da Lua, né? 2 exercícios da Lua de correção de alturas. Eu tenho feito esses exercícios porque vão cair na vida, vão cair na prova, né? E também vimos essa parte dos elementos determinativos da reta de altura, o ponto determinativo da reta de altura, Marc Saint-Hilaire, né? Que foi descoberto o Marc Saint-Hilaire, chamado de ponto Saint-Hilaire, né? Um ponto determinativo é onde em cima do azimuth, na direção dele ou na direção contrária, se marca um ponto, que será o ponto que vai definir a reta de altura, porque a reta de altura vai ser perpendicular àquela linha do azimuth, porque ela é uma tangente, e aquele azimuth é um raio, né, que liga o ponto do observador até o ponto subastral. Então nós verificamos isso aí. Agora a gente vai entrar então nessa plotagem da reta de altura. Gráfico para reta de altura e série de observações. Então vamos pensar um pouquinho, quando é que a gente usa fazer navegação astronômica? Qual é a prática que se usa na navegação astronômica? Bem, pessoal, a gente faz navegação astronômica no crepúsculo matutino, certo? No crepúsculo matutino a gente já está preparado o céu do dia anterior, lembra? A gente calcula lá a hora do início do crepúsculo civil matutino, né? Verifica a hora, faz aquele cálculo todo lá, aquele preparo do céu, né? Que a gente mostrou para vocês lá na unidade 6, e vai lá para o passadiço e tira lá a maior quantidade de estrelas possíveis, certo? Uma quantidade que seja no mínimo 3 que a gente possa cruzar. Então essas 3 retas, né? Essas 3 retas para traçar na carta, né? Se eu tiver que traçar na carta, então eu vou ter que marcar lá cada posição, porque às vezes leva 10, 20, 15 minutos para você tirar, né, entre uma estrela e outra, né? Pode ser que demore. Uma estrela você tira às 5h30, a outra só tira às 5h50. Então, nesses 20 minutos, as posições que você tirou são diferentes. As posições serão as posições estimadas ou as posições assumidas, como eu falei a vocês. As posições assumidas vão decorrer de um entendimento, são muito próximas da posição estimada, mas é que a gente vai ver que vai precisar disso para poder usar as tábuas de navegação astronômica. Mas, em suma, vamos entender que posição assumida e posição estimada são a posição que eu vou lançar na carta ou no gráfico para reta de altura e série de observações, que eu já disse a vocês que eu chamo esse gráfico de bolotário, né? Que o meu professor chamava assim, que exatamente não é uma bola, é um círculo, né? Às vezes chamava de bolotário. Esse bolotário, então, por que a gente usa ele? Porque se eu colocar 3 retas, que sejam um número mínimo, né, que eu faço no crepúsculo matutino ali, eu vou estar sujando a carta, vou estar fazendo assim uma poluição na carta, né? E para traçar, para depois apagar e tudo mais, né? Então, o ideal é que a gente faça isso tudo aqui nesse gráfico para reta de altura e série de observações, certo? Principalmente nas duas situações, situação do crepúsculo matutino e o crepúsculo vespertino. A gente tem ainda mais 3 situações, né, que a gente também faz a navegação astronômica, né, tirando a altura de astros, que é na reta da manhã, cerca de 9 horas da manhã a gente tira a altura do Sol, na passagem meridiana, que é aquele capítulo que eu fiquei devendo para vocês, o capítulo 9, que a gente vai ver como é que se tira a passagem meridiana, e depois às 3 da tarde também. É mais ou menos ali, então, que a gente chamaria de... a passagem meridiana seria uma reta paralela ao Equador, e essa de 9h15 tem a pretensão de ser perpendiculares ao Equador, mais ou menos seriam posições transversais, né? Então, seria o ideal que a gente pegasse o Sol no momento que ele nos desse uma reta perpendicular ao Equador. Mas não é bem assim, não tem problema. Então, nessas horas também se usa. Na verdade, eu tiro... Então, como eu falei, se eu traçar três retas aqui, eu evito ficar sujando a carta. A de 9 horas também, quando eu pego a hora direitinho, traço aqui a de 9 horas, a reta da manhã, depois quando eu faço a de 12 horas, eu lanço aqui também de 12 horas e daí faço um transporte de reta, de 9 para 12 horas, como vocês já aprenderam lá, como é que é feito transporte de retas lá em nave 1, né? Tem também aqui no MIG, a gente faz o transporte da reta das 9 horas para as 12 horas, então eu teria a posição observada, né? Uma posição melhor do que a estimada para 12 horas. E depois também de 12 para as 15. Então
esse gráfico é bastante usado, né, para quem quer fazer todas as práticas de navegação astronômica, né, nos 2 crepúsculos, e também faz a de 9 horas, lança, de 12 horas quando você faz o transporte de 9 para 12, tem uma posição, depois que tira as 15 horas, transporta de 12 para 15 e vai ter também a posição. Então, ó, como está aqui escrito, ó, nosso Huygens, ó, plotagem da reta de altura, gráfico para retas de altura e série de observações. Calculados os elementos determinativos, né? Quais são os elementos determinativos da reta de altura? Azimuth verdadeiro e diferença de alturas, altura verdadeira menos a diferença tabular ou calculada, né? A etapa final da obtenção de uma LDP astronômica consiste na plotagem da reta de altura. A etapa final a gente está mostrando antes de mostrar como a gente chega, né, pelas tábuas de navegação astronômica, no ângulo no zênite, na distância zenital, né? A gente viu já pelas fórmulas de Haverside, né? Mas não viu pelas tábuas. A próxima unidade a gente vai concluir finalmente. Vocês vão fazer o exercício, né? O exercício que eu trabalho prático individual é exatamente vocês acharem uma posição nesse bolotário, tá certo? A gente vai mostrar depois, na próxima unidade de ensino, como é que vai ser feito isso. Achando os elementos determinativos da reta de altura, basicamente, né? As retas de altura podem ser plotadas diretamente na carta náutica, não é recomendável. Ou, o que é mais comum, traçadas primeiro em uma folha de plotagem, que é o bolotário, transferindo-se posteriormente para a carta apenas a posição, obtida pelo cruzamento de várias LDP. Então pode ser 3, pode ser 4, 5, eu já cruzei até 7 retas. No Brasil, a folha de plotagem utilizada denomina-se gráfico para a reta de altura e série de observações, o modelo DHN 0620. É esse aqui, pessoal, certo? Que são em 3 partes aqui. A gente tem esse bolotário aqui, que é o diagrama circular, embaixo tem a escala de distância e latitude, e ainda tem um terceiro aqui, que é a escala logarítmica. A gente vai dar uma olhada nisso aqui. Tá? Este gráfico é empregado para o traçado de retas de altura, especialmente as oriundas de observações de astro no decorrer dos crepúsculos, como eu falei, porque aí são mais retas. Ao invés de as diversas retas serem plotadas nas cartas náuticas, elas são traçadas no gráfico, o que, como veremos, não só facilitará bastante o problema, como também evitará que muitos riscos sejam feitos numa carta que ainda será utilizada outras vezes, como eu falei, para evitar a poluição, certo? Desde que seja determinada a posição do navio pelo cruzamento de diversas retas de altura, é ela transportada para a carta náutica, na qual estiver sendo feita a navegação. Tá certo, pessoal? Então, o gráfico de alturas, como eu falei, também é conhecido como folha N7, diz aqui no nosso livro, mas ele divide-se em 3 partes distintas. O diagrama circular, que é essa bolota, esse círculo, né? A escala de distância e latitude e a escala logarítmica. Vamos dar uma olhada então, olha aí está. Tá? Aqui está então, ó. Esse aqui que é o diagrama circular, que é a escala de distância e latitude, e aqui é a escala logarítmica. São três partes distintas. O diagrama circular possui um diâmetro horizontal, aqui, ó, certo? Esse diâmetro horizontal aqui, certo? Que é um paralelo de latitude, certo? Graduado em minutos de longitude. A gente vê que aqui, ó, ele é graduado aqui, ó, 10, 20, 30, 40, quer dizer... Então aqui nós temos uma latitude, né? Assim, digamos que esse diâmetro horizontal fosse o Equador. Então latitude 0 grau, eu marcaria aqui do lado, latitude 0 grau. E aqui então, digamos que aqui fosse o meridiano de Greenwich, né? Então seria o meridiano de Greenwich, aqui então teria 10, 20, 30, 40, 50, 60, que seria 1 grau a leste de Greenwich, e para cá 1 grau, 60 aqui, 1 grau a oeste de Greenwich, tá certo? No Equador terrestre, tá? Então, possui um diâmetro horizontal, que é um paralelo de latitude graduado em minutos de longitude a partir do centro. Para leste, a leste vai até 90 aqui, vai aqui, ó, de 0 a 90, e para oeste, para 090 e para oeste 270, né? Leste e oeste ele quis dizer para lá 090 e para cá 270, mas vai até 70, não vai 90 não, né? 70, 80, até 80 minutos de arco, né? Troço aqui não funciona direito. Aqui. Vamos lá, então. Quando se trabalha uma única observação, como eu falei, a reta da manhã, a reta da tarde, a passagem meridiana, né? Esse paralelo poderá ser considerado da latitude estimada. Mas no caso geral de empregarem-se várias posições assumidas para o cálculo de diversas retas,
posições assumidas. Como eu falei, se eu levo 20 minutos entre uma estrela e outra, eu vou ter duas posições assumidas diferentes. Lembra que eu falei? Para cada posição que você tirou, você tem que saber a latitude e a longitude estimada. Então essa posição, quando eu entrar na tabela, na tábua de navegação astronômica, vai me dar uma posição assumida diferente, mas vai ser o valor inteiro mais próximo das duas, certo? Olha lá. Este paralelo será designado com o valor da latitude assumida, em graus inteiros, evidentemente utilizado no cálculo, certo? Então aqui, ó. Então vai depender de onde eu estou, qual a latitude que eu estou, mas ela vai ser a latitude mais próxima, em graus inteiros, do valor. É para facilidade de colocar aqui, a gente vai botar aqui daí as posições assumidas, né? As posições e depois as longitudes. As posições e depois traçar, então, os elementos determinativos da reta de altura, quais sejam o azimuth verdadeiro, a diferença de altura e, finalmente, a reta de altura. E o cruzamento delas é que vai nos dar a nossa posição observada astronômica. O diâmetro vertical, que é esse aqui, o principal, né? Como eu falei, podia ser o meridiano de Greenwich, é o meridiano central do gráfico. Para o caso de uma única reta, ele deverá ser designado com o valor da longitude estimado assumida para o cálculo, né? Daí pode ser graus e minutos, no caso. No caso de diversas retas, tendo sido empregado várias posições assumidas, ele será designado com o valor em graus inteiros mais próximo da longitude estimada. Então, o que ele está falando aqui é que tanto o diâmetro horizontal como o diâmetro vertical, né, eles devem ser empregados utilizando valores inteiros de latitude e longitude. Agora, ó, atenção, hein? Olha só, isso aqui seria um paralelo. Então, se eu estou ao sul, né, o Equador está lá em cima. Então, para cá vai aumentar a latitude, né? Então, aqui a latitude aumenta para cá. Agora, se eu estiver ao norte, o Equador está aqui, para cá vai subir para cima, vai subir para cima, vai subir nessa direção o valor da latitude, certo? Mesma coisa Greenwich, né? Se eu estiver, digamos que eu esteja a oeste de Greenwich, esteja aqui no Brasil, então, nesse sentido de oeste, cresce a longitude e para lá diminui a longitude. Mas se eu estiver lá no Mediterrâneo, né, próximo de Roma lá, então vai ser o contrário. Para leste, para lá aumenta a longitude, para cá diminui a longitude, certo? As demais linhas verticais são meridianos, né? Aqui, ó, cada dessas linhas verticais que estão indicadas aqui, que nós temos o meridiano principal, a linha vertical principal, e temos os demais meridianos, são meridianos com dezenas de minutos de afastamento do meridiano central do gráfico. O diagrama circular é limitado por uma rosa graduada, dá para ver, né? 0 a 360 graus, que é para facilidade da gente calcular, lançar o azimuth. O azimuth sempre vai ser lançado, obviamente, do ponto central na direção, né? E daí onde tiver o meu AP, eu levo uma régua paralela para lá, tá certo? Se eu tiver, o meu AP for aqui, por exemplo, a altura, a Summit Position for nessa posição e meu azimuth for 030, eu pego essa linha 030 e traço aqui, daí sim, aqui o azimuth 030, tá? Atenção a esse detalhe, hein, pessoal? Como é que traça o azimuth verdadeiro na posição assumida? O diagrama circular é limitado por uma rosa graduada para traçar de rumos e azimuths. O rumo é importante naquela questão do transporte de reta. Lembra quando eu falei? 9 horas eu estou ali, tracei a minha reta da manhã. Daí quero fazer um transporte de reta para a passagem meridiana, então eu vou ver qual o rumo que eu estou com o meu navio, daí a velocidade e transporto a reta, tá certo? Então, essa graduação aqui, 360 graus, serve para rumos e azimuths. É de grau em grau, de 000 a 360. As latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares do diâmetro horizontal, né? As latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares ao diâmetro horizontal do diagrama circular. As latitudes serão medidas então, pessoal, aqui, ó, certo? Sobre essas linhas perpendiculares. Aqui que eu vou colocar, se eu tenho aqui, ó, aqui como eu falei, se aqui for o Equador celeste, eu tiver 2 graus sul, então eu pegaria aqui na minha escala de distância e latitude 2 graus, marcaria com o compasso e diria aqui está a minha posição 2 graus sul. Se eu quiser dizer que estou 3 ao norte, então eu tenho que vir aqui na minha escala de distância e latitude, na latitude 0, a latitude 0 aqui, qual é a latitude 0 aqui?
Latitude zero é essa daqui, pegar aqui embaixo, aqui nessa posição aqui, vocês vão ver que depois que vocês receberem uma folhinha dessa, aqui é zero, aqui eu pegaria então 3 graus aqui e lançaria aqui. Daí 3 graus aqui seria a minha latitude, né? De 3 graus norte. Norte para cima, para baixo sul, tá? No hemisfério sul, a contagem da latitude aumenta para a parte inferior do diagrama, que foi o que eu falei, né? No hemisfério norte ocorre o inverso, isso é, as latitudes crescem para a parte superior do diagrama, se você estiver no hemisfério norte. É óbvio isso, né? Onde é que está o Equador? Primeira coisa para se estabelecer, o Equador está lá em cima, então a latitude cresce vai descendo e vai crescendo. E se o Equador, se eu estou na latitude norte, então o Equador está aqui, daí as latitudes crescerão quando eu vou subindo, quando me distanciando do Equador, tá certo? As longitudes são medidas ao longo do diâmetro horizontal, né? As longitudes estão aqui, ó, o diâmetro horizontal, as longitudes estão aqui, ó, o diâmetro horizontal. Então nós temos tudo marcadinho aí, 0, 1, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, até 60, que seria 1 grau, né? Para leste ou para oeste, né? Aí teria, as longitudes são medidas ao longo do diâmetro horizontal. Quando se está a oeste de Greenwich, os valores crescem da direita para a esquerda, daqui para lá, certo? E quando a leste de Greenwich, passa-se o contrário, o crescimento da longitude é daqui para lá. Tá certo, pessoal? Então, esse é importante aí, esse entendimento do diagrama circular, certo? Diagrama circular possui um diagrama horizontal, que é um paralelo de latitude graduado em minutos de longitude a partir do centro, para leste e para oeste, como a gente viu lá. Para o cálculo da posição por diversas retas, este paralelo é designado com o valor da latitude mais próxima, ou conveniente, das latitudes das posições assumidas para o cálculo das retas de altura. Isso normalmente nos crepúsculos, né? Que a gente tira 1, 2, 3 retas e às vezes, como eu falei, demora. As posições são muito diversas. Daí a gente escolhe a posição, um valor inteiro mais próximo do que convém a todas elas, tá? Aqui então, mostrando novamente aqui agora, certo? O gráfico para reta de altura e série de observações. Dá para ver melhor aqui o diâmetro horizontal, o diâmetro vertical aqui, certo? Marcadinho, tá certo? Aqui o nome gráfico para reta de alturas e série de observações. O diâmetro vertical é o meridiano central do gráfico. Para o cálculo da posição por diversas retas, deve designá-lo com o valor mais próximo ou conveniente das longitudes das posições assumidas para o cálculo das retas de alturas. As demais linhas verticais são meridianos, com dezenas de minutos de afastamento do meridiano central do gráfico, tá certo? As demais linhas verticais são meridianos. Diagrama circular, rosa graduada para traçar de rumos e azimuth de grau em grau de 0 a 360, azimuths e rumos. As latitudes são medidas sob as linhas perpendiculares ao diâmetro horizontal. Para uma posição no hemisfério sul, a contagem da latitude aumenta para a parte inferior do diagrama. Para uma posição no hemisfério norte, ocorre o inverso. As latitudes crescem para a parte superior do diagrama, certo? Aqui, como eu falei, se o Equador estiver aqui embaixo, você vai subir, se você estiver no hemisfério norte, certo? A latitude, cada vez que se afastar do Equador, vai ser maior. Se você estiver no hemisfério sul, estiver na latitude sul, cada vez que você estiver mais abaixo aqui desse meridiano, vai ser uma maior latitude sul, certo? As longitudes são medidas ao longo do diâmetro horizontal. Quando se está a oeste de Greenwich, os valores crescem da direita para a esquerda. Quando a leste de Greenwich, os valores crescem da esquerda para a direita, como eu já mostrei, né? Então aqui também. Onde eu estou aqui? Estou a oeste de Greenwich, então a longitude cresce para lá, da direita para a esquerda. Se eu estou a leste de Greenwich, não, cresce naquele sentido. Greenwich está aqui, então para cá vai aumentando, certo? Para leste, certo? Então atenção a esses detalhes que parecem bobagens, mas é importante entender no diagrama circular. Agora a escala de distância e latitude, que é essa daqui, certo? É aquela logo abaixo ali do diagrama circular. Tem o diagrama circular e tem a escala de distância e latitude. A gente vai ver então como é que funciona. Na verdade, olha só, ela começa aqui em 0 grau, 10, 20, 30, 40, 50, vai até 60 graus. Dependendo da latitude que eu escolher para colocar no meu diâmetro horizontal, eu vou traçar uma linha aqui, tá? Pronto, daí a partir dessa, uma linha aqui, digamos que seja 30 graus. Então essa será essa daqui. Então aqui, ó, se eu tiver 30 graus norte ou 30 graus sul, não interessa se é norte ou sul, mas essa linha aqui é que vai representar a minha medida, seja de distância ou seja de latitude, certo?
ok? A gente sabe que 1 minuto de arco é igual a 1 milha, né? Então tá aqui, ó. Então por que tem que ser medida aqui? Porque aqui, ó, cada separação dessas são 10 minutos, né? Ou 10 milhas. Mas aqui se a gente quiser um fracionamento de 1 em 1, de 1 a 10, nós temos aqui, depois do zero, tá certo? Então se eu quero 13 milhas, então eu pego essas 10 mais 13 aqui. Tem que ser nessa linha para pegar tanto a distância como a latitude. Vamos lá. Escala de distância e latitude. Valores de latitude de 0 a 60 graus. Traçar uma linha horizontal passando pelo valor da latitude estimada, assumida, como eu falei, pegar o valor encontrado na graduação à esquerda. Nesta linha, toma-se distâncias ou diferenças de latitudes em milhas, de acordo com a graduação abaixo e acima da escala. Sobre a linha latitude 0 grau, devem ser tomadas diferenças de longitude, pois os minutos são iguais, tá certo? Aqui a de 0 grau é aqui, certo? Aqui que eu pegaria a longitude, tá bom, pessoal? A gente vai ver como é que funciona isso aqui adiante. Escala logarítmica, empregada para resolver problemas que envolvem velocidade, tempo e distância, tal como de conhecer caminho percorrido em determinado tempo com valor de velocidade definido. É a fórmula velocidade, espaço sobre tempo que é colocada aí de uma forma esse quadrinho aqui. A gente vai dar uns exemplos aí no final da aula, mas é só fazer a conta, né? Se quiser usar um compasso, você coloca aqui em 2 posições, daí com a mesma abertura você coloca na outra posição, você vai saber o valor. Mas é uma coisa muito rudimentar, exatamente para aquele que não quer fazer conta, não tem calculadora. Vocês não devem usar muito essa escala logarítmica, mas é bom saber para que ela existe. Alguém pode perguntar. Emprego do gráfico, como é que ele é empregado então? A utilização do bolotário, que é o gráfico, obedece às seguintes normas. Num dos extremos do diâmetro horizontal do diagrama, lance o valor da latitude empregada no cálculo. A gente já viu que a latitude normalmente é valor inteiro, né? Num dos extremos do diâmetro vertical, certo? Lança-se o valor em graus inteiros das longitudes empregadas no cálculo, no caso de serem usadas várias longitudes assumidas. Quando se utiliza uma única posição estimada para o cálculo de diversas retas, ou quando se calcula uma só reta, numera-se o diâmetro vertical com o valor da longitude estimada, certo? C. Plota-se no diagrama circular a posição, latitude e longitude usada no cálculo de cada uma das retas de altura. Então, para cada estrela, para cada astro, a gente vai ter uma assumed position, AP1, AP2, AP3. Dali, então, que eu vou traçar o azimuth e vou ver a diferença de altura positiva, então eu vou traçar o ponto determinativo da reta de altura, o ponto max antiler, na direção do azimuth. É negativo, então é na direção contrária. Tem que esticar para o outro lado e colocar a diferença de altura a partir do AP1, AP2, AP3, certo? Na direção contrária, para ter o ponto max antiler, e daí perpendicularmente ao azimuth traçar minha reta de altura. Tá legal? Emprego do gráfico. Item delta. Na escala de distância e latitude, traça-se a linha horizontal correspondente à latitude usada no cálculo. É aquela que eu tracei ali no meu diâmetro horizontal, né? A partir da posição correspondente a cada uma das retas, traçam-se os azimuths verdadeiros, AZ, e medem-se sobre estes as diferenças de altura, A menos AE, altura verdadeira menos altura calculada ou tabular, obtidas na escala de distância e latitude. Então, esse valor eu vou tirar lá na escala de distância e latitude usada no cálculo, onde eu tracei a latitude que eu estou considerando, né? Finalmente, traçam-se perpendiculares as direções azimutais nos pontos determinativos da reta de altura às retas de altura. Tá certo? Então, isso aqui é para finalizar, né? Quando eu achei o ponto determinativo da reta de altura, sei qual é o meu azimuth, se o azimuth é 090, como é que eu vou traçar? Se o azimuth é 030, digamos, o azimuth 030, eu tenho um ponto determinativo da reta de altura e quero traçar, é só somar 3 mais 90, 120. Então vai ser uma linha que vá na direção 120 e que passe naquele ponto, tá certo? Vai ser 90 graus, tá certo? Aí está novamente, né, o gráfico, um bolotário aqui com 3 partes, né? Certo? Aqui a escala de distância e aqui a escala logarítmica. Exemplo de emprego do gráfico para uma reta de altura. Apresente a reta de altura de observação do Sol, como eu falei, reta da manhã, para o navio na posição estimada 33 sul e longitude 38 e 40 oeste. Então foi nessa posição estimada que o observador tirou a reta de altura, realizada às horas legais 9h27:00, com a altura verdadeira do Sol de 60 graus 16,1.
Os elementos determinativos da reta de altura obtidos foram ΔA menos AE mais, então é na direção do, certo? Do azimuth, o azimuth 063,6 graus, 7 milhas. Onde é que eu vou pegar 7 milhas? Lá naquela escala de distância e latitude, lá embaixo, traçando naquela, qual a latitude? 33 graus, ó, tá certo? Localize e depois, esse é o primeiro ponto, depois a gente vai localizar esse ponto, 33, 16, 39. Vamos primeiro fazer essa primeira aqui, apresentar a reta de altura aqui, ó. Já está traçada aqui, certo? Olha só, como é que para seguir aquele procedimento, ó, utilização do rápido. Num dos extremos do diâmetro horizontal, aqui, ó, horizontal, lança-se o valor da latitude empregada no cálculo, 33 graus sul, está aqui, porque o valor que lá que nós dando é 33, a latitude é esse mesmo. Num dos extremos do diâmetro vertical, lança-se o valor. Como é só uma reta, então o valor é da longitude, 38,40. Então aqui, ó, a latitude aqui, o diâmetro horizontal, 33 sul, e a longitude, o diâmetro vertical, 38,40, né? Certo? C. Plota-se no diagrama circular a posição, latitude e longitude usada no cálculo para cada uma das retas. Qual é a latitude e a longitude estimada aqui? 33 graus, 38,40. Então aqui no caso é o próprio centro, né? É o centro. O centro do bolotário é a posição estimada. Aí é mais fácil, certo? D. Na escala de distância e latitude, traça a linha horizontal correspondente à latitude usada no cálculo. Está aqui, ó, certo? Aqui a gente está vendo aqui, ó, 33 graus, tem um desenho. Não, depois a gente vai ver isso aí então, aqui, ó, certo? Aqui vai ser 33 graus, tá certo? Ó? Aqui, ó, aqui é 30, 35, 40. Então está traçada a linha e aqui sobre essa linha que eu tinha que tirar as distâncias. Quando eu pegar aqui a diferença de altura, 7 milhas, eu vou ter que pegar aqui as 7 milhas nessa posição para poder lançar lá, senão vai estar errado, pessoal, tá? Então, olha lá. O item D, na escala de distância e latitude, traça a linha horizontal correspondente à latitude usada no cálculo. A partir da posição correspondente a cada uma das retas, no caso aqui o centro, né, já que a gente botou a latitude e a longitude exatamente em cada diâmetro vertical e horizontal, traçam-se os azimuths. Então, qual é o azimuth? 0,636. Então, aqui, esse aqui foi direto. É só pegar aqui o centro e como está aqui, 0,63,6, traçamos aqui e já traçamos um pedacinho aqui. E sei que a ΔA é positivo, então vai ser nessa direção que eu vou marcar o ponto determinativo da reta de altura, né? A partir da posição correspondente de cada uma reta, traça os azimuths e mede-se sobre essa diferença de altura. O ponto determinativo da reta de altura foi aqui, nesse encontro aqui, certo? Foi aqui, esse aqui que é o ponto determinativo, o ponto Max Saint-Hilaire. Finalmente, traço perpendicularmente as direções azimutais às retas. Então está aqui. A reta foi traçada perpendicularmente. Como é que eu traço perpendicularmente certinho aqui? Eu somo 90 mais 63,6, aí pego aqui essa posição e traço aqui nesse ponto. É melhor, mais fácil de fazer do que traçar 90 graus aqui, certo? Você pode somar 90 mais 63,6, vai dar 153,6, daí pego aqui exatamente a direção da minha linha de posição astronômica, ó, 2 setas, uma em cada ponta, que é uma reta infinita, o Sol às 9h27, a hora legal. Então essa aqui seria a linha de posição da reta da manhã para esse dia aí, dia 8 de novembro de 93, né, o navio oceanográfico Antares, tá certo? Aqui eu não teria uma posição, teria só, como eu falei, isso aí seria traçado aqui, daí quando eu traçasse uma reta da passagem meridiana, uma reta meridiana da passagem do Sol, traçando aqui, daí eu posso transportar essa reta e aí sim achar uma posição observada, ou melhor, uma posição melhor que a estimada, combinando-se a reta da manhã com a reta da passagem meridiana, tá certo? Na verdade, é o que eu falei a vocês, navegação astronômica no crepúsculo matutino, a gente vai ter uma posição mais segura, tirando várias retas, né? Se a gente achar um ponto, um triângulo pequeno, então você tem uma posição observada. Às 9 horas a gente vai ter só a reta da manhã. Às 12 horas uma outra reta, uma só, que é uma passagem meridiana, certo? Deve ser paralela ao diâmetro horizontal. Daí a gente pode transportar essa reta para lá. Não vai ser uma posição observada, mas é melhor que a posição estimada. E à tarde a gente vai ter uma outra reta, que é a reta da tarde, certo? Às 15 horas. Tá bom, pessoal? Lá está, então, ó. Diagrama circular, escala de distância e latitude e a escala logarítmica, certo?
Agora vamos botar aquele outro, né? Outra solicitação que ele fez aqui, ó. Localize o ponto de coordenadas, 33 graus e 16 sul e longitude 39 oeste. Apenas para treinar ali, como é que a gente faz isso? Olha lá, como é que acha esse ponto aqui, ó? 33 e 16 e 39, ó. Aqui a gente sabe que é 33 graus sul. Então como é que eu boto 16 sul? Primeiro que, ó, se eu estou com 33 sul, o Equador é lá em cima. Então a longitude cresce nessa direção, para cá. Então eu pego aqui, ó, 16, 10, mais 15, mais 1, 16 no compasso e traço aqui 16 minutinhos aqui, pronto. Já sei que aqui vai ser paralela a essa linha aqui, vai ser a latitude 33 e 16. Mas onde é que está a longitude 39? Se aqui é 38 e 40, ó, aqui vai ser 38 e 50, ó, então 38 e 40, eu estou a oeste, o meridiano de Greenwich está aqui, o crescimento é para lá, naquela direção, certo? Não dessa seta, na direção contrária dessa seta. Então vai ser 38 e 40 o diâmetro vertical, mais 10, 38 e 50, mais 20 aqui, então vai estar aqui. Então vai estar no cruzamento, né? Quando chegar no 20 aqui vai ser 39, vai ter naquela linha que eu tracei aqui 16 minutos abaixo, mais aqui. Vamos lá ver se está certo isso aí. Olha lá, tracei aqui, ó, certo? Aqui, ó, é paralelo a esse aqui, eu sei que está aqui e aqui está aqui. Então aqui, porque eu achei esse ponto aqui com 16 graus, 33 minutos, 16 minutos sul. Tá? Então aí está a minha posição que eu estou querendo saber. Só para vocês saberem que eu posso achar qualquer posição aqui, como a gente falou. Aqui a gente vai traçar AP1, AP2, AP3 para cada astro a gente vai ter uma posição diferente, dependendo do tempo que você leva, não vai ser igual aqui só uma posição, tá? Vai ser várias AP1, AP2, AP3, e aí você vai traçando as retas e depois cruzando elas, tá? Safo, pessoal? E aqui mostrando como é que fica a escala de distância e latitude para esse exercício, ó. Latitude da posição assumida é 33 sul, então eu traço aqui, e aqui é que eu vou pegar, então, tanto as distâncias como o valor das latitudes, como a gente pegou lá 16 aqui, ó, 10 mais 16. Só pegar o compasso aqui e traçar lá onde a gente queria aqui, ó, certo? Pegar aqui, eu traço aqui 16 e daí traço uma paralela a esse diâmetro horizontal. Eu sei que aqui vai ser a minha latitude 33 graus 16 minutos. Tá bom, pessoal? Então é isso. E as distâncias também são medidas aí. Quando eu quis medir aquela diferença de altura, eu peguei aqui 7 minutos aqui e lancei lá, ó, certo? Essa distância aqui, desde o centro até aqui, são 7 minutos, pega aqui na escala de distância e latitude, tá, pessoal? Importante isso aí. E agora vamos fazer outro exemplo aqui com mais retas. Um exemplo que também está no Migas lá, depois podem dar uma olhada com calma. Exemplo de emprego de gráfico para retas de altura. No dia 20 de abril de 1993, no crepúsculo matutino, foram observadas sucessivamente 3 estrelas para a determinação da posição do navio. Os seguintes dados foram então registrados. Latitude da posição assumida, 24 sul. Então está definida a nosso diâmetro horizontal, vai ser 24 sul. A hora legal foi 5h57, a hora legal do início da observação, certamente. O odômetro, 148,7. Claro que a gente vai ter que ter a HMG para cada estrela, né? Não está dado aí porque a gente só quer saber o final aqui, a gente só tem os elementos determinativos da reta de altura, por isso que não estão os outros dados aí, certo? Só está já o resultado. O odômetro 148,7, o rumo 290 e a velocidade 14 nós. Ó, para a Vega, a primeira estrela, ó, a longitude, a gente tem que a latitude seria 24, mas a longitude seria 44,25 oeste. Né? Então, como eu falei, vai ter uma diferença aqui, ó. A gente estaria andando, ó, 44,25 deve ser a primeira, depois 2,2, depois 43. Estava andando para leste, né? A diferença de alturas em Vega, né, para a gente depois calcular a altura verdadeira, a altura tabular, foi mais 6,9. E o azimuth calculado, né, por meio das tábuas de navegação ou da trigonometria esférica, foi 343,7. Para Antares, a gente já viu que é uma distância de longitude, então a gente vai ter que marcar posição assumida aqui com essa latitude, considerada a latitude média entre os 3 valores, e vai traçar aqui essas 3 longitudes lá e vai ter 3 AP, AP1, AP2 e AP3, né? A diferença de altura foi mais 10,5, e azimuth 255,7. E para Fomalhaut, certo? A diferença de a longitude foi 0,4350 minutos oeste,
diferença de altura menos 23,5, então esse menos significa que é na direção contrária do azimuth. Tem atenção a isso aqui, pessoal. Quando é positivo é porque eu vou marcar o ponto determinativo da reta de altura na direção do ponto subastral, certo? Então na direção do azimuth. Quando é negativo é porque o AE é maior que o A. Então eu vou marcar o ponto na direção contrária do azimuth. Em vez de marcar no 108, eu vou marcar do outro lado, tá certo? Plotar as retas de altura e determinar a posição astronômica do navio, certo? Aqui a gente vê assim, lá no Huygens dá para ver melhor, pessoal, certo? Então a gente tem aqui, ó, a posição AP1 seria essa daqui. A AP1 seria essa daqui, ó, por quê? Porque nós temos aqui 24 sul e foi eleito, então, como, olha só, como a gente viu as três longitudes assumidas, né, ó, 44,25, 44,2, 43,50, que chega mais próxima, inteira, é 44 graus. Então, a escolhida foi 44 graus oeste, aqui o meridiano não, o diâmetro vertical, e aqui já foi dado 24 sul. Então, aqui a gente sabe que o Equador está lá em cima, as latitudes crescem para cá, e aqui é oeste, as longitudes crescem para lá, tá certo? Então, aqui, ó, esse AP1 aqui, como é que seria marcado? 24 sul todas são, né? Então, olha só, vamos ver qual o valor lá da longitude de Vega. 44,25. 44,25 aqui, ó, 44 é bem no centro, 10, 20, 25. Está aqui, está bem marcado. Aqui seria o AP1. Poderia marcar ali, AP1. É bom para marcar, para saber que aqui vai ser a posição assumida para a estrela Vega, né? O segundo, que é Antares, é 44,2.2. Onde é que estaria esse 44,2.2? Está logo aqui, ó. Aqui, ó, é a posição central, está aqui, ó, 2.2. Aqui seria o AP2, a posição assumida 2, que é da estrela Fomalhaut, tá certo? Depois a gente vai traçar, então, o azimuth e vai traçar a reta de altura, certo? Aqui está, certo? AP2. E o AP3 é aqui, certo? Esse é de Antares, desculpa, é de Antares. Fomalhaut é o AP3, que é 43,50. Se aqui é 44, 10 minutos antes vai ser 43,50, certo? Então aqui eu tenho AP3. Então depois eu tenho que traçar então, o azimuth e a diferença de alturas, né? Então, só. Vamos começar então com Vega. Vega, qual é o azimuth? O azimuth é 343,7. Então, como é que eu traço 343,7, pessoal? Eu pego o centro e aqui 343,7 e levo lá para aquela posiçãozinha que é a AP1. Daí entendeu? Não é daqui para o 343,7, pessoal. É do centro, para pegar a direção 343,7. O azimuth verdadeiro, senão vai estar errado, hein, pessoal? Tem que ser pegando aqui com a régua paralela, daqui para lá, e depois, então, levando com a régua paralela, mostrando que a partir do AP1, certo? O azimuth verdadeiro aqui é 343,7. Do AP2, aqui, ó, vai ser 255,7. A mesma coisa, aqui é praticamente igual, está quase em cima do zero, mas eu peguei aqui 255,7 e esses dois eu traço nessa direção porque sei que tem o delta A positivo. Já o AP3, né, o azimuth é 108,3, mas eu sei que é negativo. Então aqui, ó, 108,3 é do centro para cá. Mas eu traço aqui no AP3 na direção contrária, porque sei que o azimuth vai ser menos 23,5. Então a partir daí, aqui, ó, para Vega, desde o AP1 eu traço mais 6,9. Onde é que eu pego esse mais 6,9? Aqui na escala de distância e latitude, eu traço aqui uma 24 sul, certo? Lá, ó, certo? Olha lá. Opa. Laço aqui, ó, lá de 24 sul, então aqui que eu pego 6,9. Como é que eu pego 6,9? 5, 6,9, quase 7, certo? Pego essa distância aqui embaixo, e traço aqui assim, 6,9. Então sei que aquele ponto ali, na direção do azimuth, porque é uma diferença de alturas positiva, é o meu ponto determinativo da reta de altura. Então ali eu traço, então, perpendicularmente a meu azimuth. Mas como é que eu vou traçar esse perpendicular? Se eu sei que o azimuth é 343,7, é só somar 90 graus, pessoal. Daí eu traço novamente aqui do centro para onde der esse valor e traço aqui a minha, né? Ou então faço perpendicularmente aquela linha de posição, aquele azimuth, tá? Vega, olha aqui traçado, as duas setinhas, né, lançadas aqui. A mesma coisa para Antares. Antares eu tracei aqui 255,7, pego lá na minha escala de distância e latitude 10,5 e traço aqui é meu ponto determinativo da reta de altura, tracei aqui a minha linha de posição astronômica. Tá? Aqui está Antares,
com as duas setinhas. E finalmente formalhou, que é mais complicadinha, que é na direção contrária. Tracei aqui a partir do AP3, né, o meu azimuth, que para lá era 108,3, né, no sentido contrário, pego a diferença de alturas 23,5, aqui 10, 20, 23,5, traço aqui, é o meu ponto determinativo da reta de altura, ponto Saint-Hilaire, traço aqui a reta de Fomalhaut. E daí as três me dão aqui um pequeno triângulo, o centro dele vai ser a minha posição astronômica observada, que no final deu latitude 23 graus 50,2. Como é que eu sei que é essa latitude? Porque aqui é 24, daí eu pego essa distância aqui, daqui até aqui, verticalmente, e vou medir aqui, certo? Aí que eu tiro, que a latitude é 23, 50,2. E a longitude é 44, como é que começa a longitude? Onde cai essa linha aqui em cima, aqui, certo? Aqui a gente pode ver, ou então tira aqui no 0 grau, certo? Qual o valor? Vai ser 04415,2. Aqui é 044, aqui é 10, 15, cai um pouquinho assim do 15, tá certo? Então é isso, pessoal. Aqui está o bolotário completo com as três retas de altura. Para finalizar, a gente já viu isso aí, certo? Para finalizar a aula aqui, ó, para usar o tal da escala logarítmica, como é que a gente usa? Qual distância um navio irá percorrer com velocidade de 12 nós em 17 minutos? Essa conta aqui, né? Se em 12 minutos anda 12 milhas em 60 minutos, quanto vai percorrer em 17 minutos? Essa regra de 3 aqui que é feita na escala logarítmica. Então você bota uma ponta em 60, outra ponta em 12, e daí com essa mesma abertura você joga para 17 e vai ver quanto está marcando aqui. Está marcando 3,5 nó, tá certo? É só fazer essa conta, vai ver que dá 3,5 milhas. Dá 3,5 milhas, tá certo? E botei dois outros exemplos aí, ó. Que distância percorre o navio em 24 minutos, sabendo que a sua velocidade é 15 nós? Uma ponta do compasso em 60 e outra em 15. Sem variar a abertura do compasso, desloca-se uma ponta para 24 e verifica-se onde está a outra ponta. Estará indicando 6 milhas náuticas, a distância percorrida um navio em 24 minutos, sabendo que a sua velocidade é 15 nós. E o segundo, qual a velocidade do navio que percorre 4 milhas náuticas em 12 minutos? Uma ponta do compasso em 12 e outra em 4. Sem variar a abertura do compasso, desloca-se uma ponta para 60 e verifica-se onde está a outra ponta. Estará indicando 20 nós, a velocidade do navio que percorre isso aqui, certo, pessoal? Então, o sumário que a gente viu nessa aula 11, unidade 11.0, ponto determinativo da reta de altura, ponto do Marc Saint-Hilaire, gráfico para reta de altura e série de observações. O trabalho prático individual vai ser feito nesse gráfico, pessoal, certo? Depois de vocês aprenderem a utilizar a publicação 249, HO 249, cálculo de elementos determinativos da reta de altura, azimuth verdadeiro e diferença de altura, certo? E para a gente não perder o costume, vou deixar dois exercícios de correção de alturas, né? Exercício de correção de altura dos astros. Um observador de altura 1,76 metros observou o limbo inferior do Sol no dia 30 de março de 2011, do convés principal do navio mercante, cuja altura acima da linha d'água era de 28,5. Então aqui, ó, para eu chegar à altura do olho do observador, eu tenho que fazer essa soma, 28,5 mais 1,76. Eu obteve a altura instrumental, 36 graus, 25,3 minutos. Sabendo-se que o instrumental do sextante EI era de mais 1,4 minuto, calcular a altura verdadeira. Certo, pessoal? E o segundo, um praticante de náutica, observou o planeta Júpiter às 18 horas, 22 minutos, 36 segundos do dia 7 de agosto de 2011, obtendo a altura instrumental 43 graus, 22,8 minutos. A elevação do olho do praticante era de 7,4 metros e o erro instrumental mais 0,7 minutos. Calcular a altura verdadeira. Então, deixo esses dois exercícios para vocês fazerem. Até a próxima aula. A gente dá mais uma revisão nesse bolotário e faz esses dois exercícios aí, tá bom? Agradeço a atenção dos senhoras e senhores. Muito obrigado. Tenham um bom dia. Muito obrigado.